Pessoal, no dia de ontem tivemos o anúncio de rendimentos de vários fundos imobiliários e fiagros. E muitos de vocês devem ter notado que alguns ativos diminuíram os seus rendimentos e outros aumentaram os seus rendimentos. Especialmente os fundos de papel, se você prestar atenção, vai notar que na sua grande maioria eles diminuíram os seus rendimentos. Mas por qual motivo que isso ocorreu? É um dos pontos que vamos analisar nesse vídeo de hoje. Vamos aproveitar também para poder citar aqueles fundos mais relevantes que tiveram alteração com respeito aos seus rendimentos se comparado com o último mês. Primeiramente, pessoal, vamos citar aqui o VGHF11. O VGHF11 foi um dos fundos imobiliários que diminuíram os seus rendimentos se comparado aqui com o mês de agosto. Se viemos aqui a sua tabela de rendimentos, podemos notar o seguinte, que no mês de agosto ele havia anunciado para o pagamento no mês de setembro 9 centavos por cada cota. Ele vinha sempre pagando aqui 9 centavos, aproximadamente, porém agora diminuiu de apenas 8 centavos por cada cota. Mas o que foi que ocasionou essa queda dos rendimentos do VGHF11? A explicação é muito simples, pessoal. Se viemos aqui no seu relatório gerencial, deixa eu puxar aqui embaixo, a gente pode ver o seguinte, que o VGHF11 ele tem dois investimentos principais. Quais são eles? Os CRIs, que atualmente corresponde aqui a 55% do seu patrimônio está investido em CRIs, e seu segundo principal investimento são cotas de outros fundos imobiliários, que atualmente representa aqui 39%. E se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que esses CRIs, que atualmente é seu principal investimento, a maioria deles, mais de 50%, estão indexados aqui ao índice IPCA. E ele usa aqui três tipos de IPCA. Tem o IPCA apenas variação positiva, PCA variação positiva com compensação e apenas IPCA. Então, atualmente, seu principal indexador é o índice IPCA. E nessa tabela que eu estou aqui, ele mostra como é que está o IPCA mensal desde o início do ano de 2024. E observe que o mês de agosto, o IPCA ele foi negativo. Então, isso tem impacto direto na receita do ativo. Todos os investimentos indexados, todos os CRIs indexados ao índice IPCA tiveram um impacto justamente por causa desse IPCA mais baixo, que ocorreu aí durante o mês de agosto. Então, os fundos de papel que tem na sua grande maioria CRIs indexados ao índice IPCA tiveram aí uma diminuição com respeito aos seus rendimentos, já que por causa do índice IPCA negativo, a sua receita foi menor. Então a explicação para essa queda aqui dos rendimentos do VGHF11 provavelmente foi com respeito a isso daí. E como o fundo ele não está realizando ganho de capital com respeito aos FIIs, já que não tem como ele realizar ganho de capital, já que a maioria dos FIIs estão caindo a cotação. Então isso daí também impediu o fundo de tentar compensar o IPCA negativo através do ganho de capital na venda de FIIs. Então vamos esperar para ver nos próximos meses se o índice IPCA ele volta a subir e dessa maneira o fundo seja aí beneficiado. Agora, um fundo que aumentou seus rendimentos foi o fundo imobiliário GARI11. O fundo de tijolo base 10. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que o GARI11 ele vinha pagando aqui 8 centavos,7 desde lá do mês de abril de 2024, ele vinha pagando aqui essa média de 8 centavos,7 por cada cota. E agora, para o mês de outubro, ele anunciou vir no dia 30/9, pagamento no dia 7/10, o valor de 9 centavos por cada cota. E o mais interessante, pessoal, que a cotação atual do GARI11 é de 9 centavos, é de R$ 9,08. Então, praticamente, o fundo está pagando aí 1% por mês. Mas o que foi que causou essa elevação dos rendimentos do GARI11? Se viemos aqui também no seu relatório gerencial, a gente consegue perceber isso. O GARI11 ele tem atualmente 25 ativos, 25 imóveis. E esses imóveis, anualmente, existe um reajuste. E no caso aqui, dos imóveis do GARI11, todos eles são corrigidos anualmente usando o índice IPCA. Como vocês podem notar aqui, eu estou selecionando para vocês. E nesse mês de setembro, no caso esse último mês de setembro, houve um reajuste no maior imóvel que o fundo ele tem. Isso foi muito benéfico para o fundo. E qual é esse imóvel? É esse daqui, o número 23. Eu estou selecionando aqui para vocês. O inquilino é Abate Souza Cruz. Esse imóvel está localizado lá na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele é um galpão logístico. E se vocês perceberem aqui, o mês de reajuste foi exatamente o mês de setembro. E atualmente, somente esse imóvel ele é responsável por 27% da receita do fundo. Então, qualquer reajuste que ocorre aqui nesse ativo tem um impacto muito positivo na receita mensal do GARI11. Então, provavelmente, por esse reajuste que ocorreu aqui durante o mês de setembro de 2024 e outros, que também vieram ocorrendo aqui no decorrer do tempo, se a gente perceber, ao mês de agosto também houve um reajuste em um dos seus imóveis.
Mês de julho também houve aqui vários reajustes. Então, esses reajustes, em especial aqui, o de setembro, e foi uma porcentagem muito boa, né? Ajudou o fundo a ter uma receita mensal maior. Consequentemente, o fundo conseguiu distribuir essa receita para os seus cotistas. Então, provavelmente, esse foi o motivo aí do Gary 11 ter conseguido pagar 9 centavos por cada cota para os seus cotistas. Isso vai ser muito benéfico para o ativo, né? Quem sabe aí os investidores começam a comprar ele cada vez mais, já que agora ele estará chamando mais atenção. Imagine aí um fundo imobiliário de tijolo pagando 1% por mês. Isso vai despertar o interesse aí de vários investidores. Outro fundo também, pessoal, que acabou diminuindo agora negativamente os rendimentos foi o Kizu 11, um FOF bastante conhecido de base 10. Como a gente pode ver aqui, ó, o fundo ele vinha pagando lá no início do ano 8 centavos por cada cota, depois caiu para 7 centavos e meio. Nesses últimos meses foram 7 centavos e agora 6 centavos,8 por cada cota. Mas o que foi que ocasionou essa queda nos rendimentos do Kizu 11? Vamos aqui no seu relatório gerencial que a gente vai conseguir entender a causa dessa queda. Atualmente o Kizu 11 ele é um FOF, então ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Se descermos aqui, ó, podemos ver que ele tem uma variedade muito grande, né, de ativos que atualmente ele tem em posição, ativos muito bons, com respeito à qualidade dos fundos que ele tem no seu portfólio, não tem o que se questionar, são tanto fundos de papel como fundos de tijolos muito bons. Porém, o Kizu 11, ele depende de duas coisas, pessoal. Se viemos aqui no seu demonstrativo financeiro, podemos notar o seguinte, que as duas maneiras que o fundo ele tem de gerar receita durante o mês, através dos rendimentos dos FIIs, no caso, os rendimentos que aquele fundo que ele investe paga em dividendos para ele, também através do ganho de capital. Então, ele vende cotas de fundos imobiliários no lucro para assim poder distribuir aos seus cotistas. E observe o seguinte, como a sua receita aqui de julho para agosto diminuiu com respeito aos rendimentos dos seus FIIs. Como eu havia mencionado, ele investe em outros fundos. Se aqueles fundos que ele investe acabar diminuindo seus rendimentos, consequentemente, o Kizu 11 ele vai receber menos rendimentos também desses fundos que ele investe. E para que o FOF Kizu 11 ele consiga pagar um rendimento interessante, ele sempre tem que estar fazendo aqui ganho de capital. FOFs, geralmente, eles sempre tem que estar fazendo esse giro, né? Comprando e vendendo cotas de fundos imobiliários para gerar um lucro maior e, consequentemente, conseguir distribuir para os seus cotistas. Só que o momento atual de alta da taxa Selic, vários ativos, em especial fundos imobiliários de tijolo, têm caído a sua cotação. Então, o fundo, desde o mês de agosto, ele não está conseguindo fazer ganho de capital vendendo ativos. Porque não adianta ele fazer agora, já que ele não vai ter lucro. Então, é melhor ele permanecer com esses ativos no seu portfólio. Futuramente, se aqueles ativos se voltar a valorizar, aí sim ele realiza. Porém, essa fase de alta da taxa Selic, se ela continuar, o Kizu 11 ele não vai conseguir aumentar os seus rendimentos. O fundo ele tem que fazer ganho de capital para ele conseguir aí pagar acima de 7 centavos por cada cota ou até voltar a pagar 7 centavos e meio, 8 centavos por cada cota, como ele estava fazendo antes. Então, pessoal, mencionei aí alguns ativos que aumentaram e que diminuíram os seus rendimentos. E eu procurei aí mostrar sobre 3 fundos imobiliários, um que aumentou o rendimento, que foi o Gary 11, o outro fundo, que é o VGHF 11, ele diminuiu os seus rendimentos. Seu principal investimento, que são os CRIs, está indexado ao índice IPCA. E como eu mencionei, o índice IPCA no mês de agosto veio negativo, então isso tem impacto direto à receita do fundo. E com respeito ao Kizu 11, o fundo não está conseguindo realizar ganho de capital, já que vários fundos imobiliários estão caindo a sua cotação, então não seria interessante o fundo tentar vender. Além disso, alguns fundos que o próprio Kizu 11 investe diminuíram os seus rendimentos. Então, consequentemente, ele seria impactado. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que é que você achou desses anúncios de rendimentos feitos por esses 3 fundos imobiliários de base 10. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.